Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no trabalho do Robert Cialdini para entender umas forças psicológicas que, olha, ficam escondidas, mas que guiam as nossas decisões. O livro dele é um clássico e hoje a gente vai focar em 3 das armas de persuasão mais poderosas, para a gente descobrir juntos que gatilhos são esses que nos fazem concordar com as coisas, muitas vezes sem nem perceber. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Quantas vezes a gente já se pegou nessa situação? De repente tá lá com uma assinatura de revista que não queria, ou concordando em fazer um favor que vai acabar com o nosso fim de semana. O Cialdini, que é um psicólogo social, passou anos estudando justamente os profissionais da persuasão para entender isso. Ele queria saber que técnicas eles usam para arrancar um sim da gente. Ok, vamos começar com a ideia principal. Pensa só, o mundo hoje é uma avalanche de informação. Para a gente não travar analisando cada coisinha, o nosso cérebro cria atalhos. É um jeito de tomar decisões mais rápido. A verdade é que a gente passa a maior parte do tempo no piloto automático. E o Cialdini deu um nome bem legal para essa reação. Clique, zoom. O clique é o gatilho. E o zoom é a nossa resposta automática, pá! Ele usa uma analogia que é genial, a de uma mamãe peru. Ela é super protetora com os filhotes, mas só se eles fizerem aquele barulhinho de piu-piu. Aí um cientista foi lá, colocou um gravador com esse som dentro de uma doninha empalhada, que é inimiga mortal do peru, e a mãe, bom, ela simplesmente acolheu a doninha como se fosse um filhote. Loucura, né? E o mais interessante é que a gente não é tão diferente assim, viu? Nós também temos os nossos gatilhos, clique, zoom. Um dos mais clássicos é aquele estereótipo de que caro é igual a bom. Tem uma história ótima de uma loja de joias em que turistas ignoravam umas peças de turquesa. A dona, sem querer, mandou dobrar o preço e, de repente, tudo foi vendido. As joias pareceram muito mais valiosas. O preço alto foi o clique que ativou o atalho, opa, isso aqui é de qualidade. Agora vamos para a primeira grande arma da persuasão, a reciprocidade, ou como a gente pode chamar, a regra da obrigação. E olha, essa é uma das normas sociais mais fortes que existem, tá super enraizada na gente. Pensa bem, desde criança a gente aprende que não pode ser ingrato. Fica um peso, um desconforto psicológico quando a gente deve um favor para alguém, sabe? E essa sensação de dívida é tão forte que, muitas vezes, a gente acaba concordando em retribuir com um favor muito maior do que aquele que a gente recebeu, só para se livrar desse sentimento. E essa tática aqui mostra direitinho como a regra funciona. É brilhante. Primeiro a pessoa faz um pedido enorme, absurdo. Depois que você recua, ela recua para um pedido menor. E o que acontece? Esse segundo pedido não só parece muito mais razoável em comparação, como também cria uma obrigação. A gente vê aquele recuo como uma concessão, e a regra da reciprocidade pressiona a gente a retribuir essa concessão, dizendo sim. Vamos passar agora para outra arma poderosíssima, a escassez. As coisas simplesmente parecem mais valiosas para a gente quando a disponibilidade delas é limitada. A gente tem um medo profundo de perder, de ficar de fora. Para a gente entender isso na prática, tem um estudo clássico. Imagina a cena. Os pesquisadores ofereceram um biscoito para um grupo de pessoas de um pote que tinha 10 unidades. E aí pediram para elas avaliarem a qualidade do biscoito. Agora, para um segundo grupo, eles ofereceram o mesmíssimo biscoito, só que de um pote com apenas 2 unidades. E o resultado? As pessoas avaliaram o biscoito do pote mais vazio como muito mais desejável, mais atraente e até mais caro. Era o mesmo biscoito, gente, mas a percepção da escassez mudou completamente o valor dele. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: não é só a escassez que mexe com a gente, mas a mudança da abundância para a escassez. Numa outra versão do estudo, os pesquisadores tiraram biscoitos do pote bem na frente dos participantes. Sabe o que aconteceu? O desejo por eles disparou. Isso mostra que uma liberdade que a gente tinha e que foi perdida recentemente é um gatilho extremamente potente. Vamos para a nossa terceira arma, o nosso desejo, que é quase uma obsessão de sermos e parecermos coerentes com o que a gente já decidiu no passado. Depois que a gente assume uma posição, surge uma pressão interna e externa para a gente se manter fiel àquilo. Essa técnica explora exatamente essa nossa necessidade de coerência. Um estudo clássico mostrou isso de um jeito incrível. Um compromisso inicial bem pequeno, tipo assinar um abaixo-assinado ou colocar um adesivo no carro, muda a forma como as pessoas se enxergam. Elas passam a se ver como cidadãs engajadas. Aí, 2 semanas depois, quando vem um pedido muito, mas muito maior, elas concordam. Para quê? Para se manterem coerentes com essa nova imagem que criaram de si mesmas. Ok, a gente viu como essas armas funcionam. Elas são sutis, são automáticas. Mas a boa notícia é que, com um pouco de consciência,
a gente consegue sim se defender delas. A resposta não é sair por aí rejeitando todos os favores ou desconfiando de tudo e de todos. Isso só ia isolar a gente. O segredo é aprender a diferenciar uma oferta genuína de uma tática de manipulação. É sobre ter consciência e não paranoia. Então, como é que a gente coloca isso em prática? Primeiro, é preciso prestar atenção nos sinais do nosso corpo. O Cialdini fala de um aperto no estômago. Sabe? Aquela sensação que dá quando a gente se sente pressionado a concordar com algo que lá no fundo a gente não quer. Esse é o alarme. Segundo, vale dar uma pausa e separar a pessoa da oferta. Se alguém te dá um presente e depois faz um pedido, a pergunta é: a resposta seria sim sem o presente? Ou, depois de um pequeno compromisso, vale se perguntar: sabendo o que eu sei hoje, eu teria feito aquele primeiro compromisso? Essa simples pausa pode quebrar o piloto automático e ajudar a gente a retomar o controle. No fim das contas, a questão mais importante é esta. A persuasão, em si, não é boa nem má, é uma ferramenta. Entender esses princípios não é só uma forma de defesa, mas também um jeito de entender melhor o comportamento humano. A partir de agora, prestando um pouco mais de atenção, é bem provável que você comece a notar esses gatilhos em todo lugar. E esse, com certeza, é o primeiro passo para tomar decisões mais conscientes.